Senhor, igreja. Amém. Que linda essa igreja alegre. Primeiro eu vi o irmão ali dançando na presença de Deus. Não sei a história da vida do irmão, mas que benção. Daqui a pouco a igreja inteira estava dançando. E eu achei muito lindo, porque outro dia eu estava estudando a palavra de Deus. E o rei Davi, ele dançava na presença de Deus com todas as suas forças. Olha que maravilha, como Deus deve se agradar disso. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos em... Irmãos, não reparem. Em 1 Samuel 7, o versículo 1 e o 2. Eu louvei tanto que eu fiquei até rouca. Que maravilha! 1 Samuel 7, 1 e o 2. É a primeira palavra que eu vou ler, porque tem outras partes ainda. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. A igreja pode se assentar? A Arca da Aliança, ela foi construída com muita reverência, amando de Deus, para que se invocasse a presença do Senhor sobre a arca. E Deus, ele viria ali sobre a arca e falaria com o povo. Então a arca representa a presença de Deus. Era um objeto assim santo, consagrado a Deus. Uma coisa muito séria, muito maravilhosa. Então aconteceu muita coisa. A arca foi tratada como qualquer coisa, né? E o que muito servo de Deus faz com Deus, né? Trata Deus como qualquer coisa. E essa arca foi tratada dessa maneira. E aconteceu muita coisa. Eu estou encurtando a história, porque vocês vão ficar curiosos. Chegam em casa, vocês vão querer estudar isso. É porque a Arca da Aliança é uma passagem do povo de Deus, mas uma coisa muito maravilhosa. Mas foi muita lágrima, muita morte, muita dor, muito choro, por causa do descaso do povo de Deus com a arca. E é sobre isso que eu vou falar essa noite. 2 tipos de servos, 2 tipos de igreja, de cá e de cantos. A igreja de Abinadab, esse servo de canta, onde a arca do Senhor ficou guardada na casa dele durante 20 anos. Aconteceu muita coisa e ela foi resgatada, né, do povo inimigo, foi levada para a casa de Abinadab. E ela ficou ali, irmãos, pensem, 20 anos. 20 anos é muito tempo. 20 anos não são 20 dias. E o povo, não só esse povo, mas qualquer um de nós, inclusive o povo do mundo que não serve a Deus, a gente sente sede de Deus, sede do Deus vivo, sede de adorar a Deus, sede da presença de Deus, não é verdade? E aqui diz, irmãos, até que se passaram 20 anos e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. E por que a casa de Israel lamentava pelo Senhor? Porque eles sentiam falta da presença de Deus. E o que aconteceu? Se desviaram para deuses estranhos, para ídolos horríveis que sacrificavam os filhinhos deles, tinha que sacrificar a criancinha. É coisa horrível. Aconteceu muita coisa triste, muita coisa triste.
Tudo por causa do descaso da presença de Deus. Porque quando a gente obedece o Senhor, quando a gente anda direitinho na presença do Senhor, com toda a reverência, com todas as nossas forças, de todo o coração, de toda a nossa alma, o Senhor Deus acrescenta na nossa vida. Aí vem aquela paz, aquele gozo na alma, aí vem aquela segurança, porque a gente sabe que o Senhor Deus cuida de nós, que nós não somos qualquer um, nós temos um dono que cuida de nós. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória de glória. Então, depois disso, vocês vão ter que estudar em casa, tá, irmãos? Eu não vou contar a história toda, que é muito longa, eu vou encurtar. É muito linda essa história da Arca da Aliança. Aconteceu mais muita coisa, né? Muita coisa, são várias passagens, várias situações. De novo eu digo, muita lágrima, muita morte, muito choro, né? E a arca, Davi, ele era um homem, vocês já ouviram isso, né? O que eu falar, eu quero que vocês falem se vocês já ouviram ou não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor Deus escolheu Davi para levar a Arca da Aliança de volta para o povo de Deus, de volta para a cidade de Davi, lá onde ele reinava. E aconteceu muita coisa, foi muito difícil para Davi conseguir chegar com a arca na cidade de Davi. Teve morte, teve tanta coisa, teve tanto choro. E a arca, ela foi construída, tudo a mão de Deus. Olha como Deus é perfeito. Ela foi construída direitinho, assim, Deus deu as medidas, tudo. Os apetrechos com que ela tinha que ser feita, as varas, né, que passavam assim dentro de umas argolas para poder que a arca fosse carregada. E essa arca, essas varas, elas tinham que ser levadas no ombro, mas no ombro dos levitas. Não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, apenas os levitas. E Davi, ele errou, ele colocou a arca em cima de um carro de boi. E o carro de boi virou, tropeçou numa pedra, lá virou, e o homem tentou pegar a arca com intenção boa, né? Para que a arca não caísse no chão, e ele foi fulminado na hora. Porque, irmãos, ai daquele que desobedece a Deus. Tudo aqui nessa palavra é só simbólico. Hoje em dia, às vezes as pessoas fazem tanta coisa errada e não parece, né, entre aspas, que não acontece nada, não é? Mas o Senhor Deus, Ele está vendo tudo. E nós, para servir a Deus, é muito sério. Isso que eu estou falando, de servir a Deus. Servir de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque para ser servo de Deus, você tem que vestir a camisa. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, do jeito que eu quero, do jeito que você quer, é do jeito que o Senhor Deus quer. E ele me revelou, irmãos, um dia. Eu não sou muito de ter revelação, não. Eu mais assim na hora que eu estou pregando, aí vem assim a palavra que o Senhor quer falar. Mas às vezes eu tenho revelação. E o Senhor Deus me deu essa revelação. Ele vai vir buscar uma igreja avivada. Ele não quer levar uma igreja de qualquer maneira. Assim como num dia de um casamento, o noivo não vai casar com uma moça toda descabelada, suja de barro. A noiva perfeita, ataviada para o Senhor é a igreja. Hoje em dia parece, o que a gente vê com os nossos olhos carnais, parece que a igreja está fria, desanimada. Não aqui, né? Aqui eu estou vendo a glória de Deus. Parece, eu estou falando da igreja em geral, né? Parece que a igreja está passando aquele período, todo mundo fraquinho, frio, quase ninguém vai mais na igreja por causa do coronavírus. Mas o que está acontecendo? Uma peneira. É uma peneira. Porque eu já vi muito crente
até me atacar pessoalmente quando eu defendo a igreja. Eles falam, não, a igreja sou eu não preciso ir na igreja. Irmãos, isso aqui é lugar de reverência. Como a igreja agrada a Deus, como a igreja é preciosa ao Senhor. Esse culto que é oferecido a Deus, isso é um memorial diante de Deus. O próprio Deus, ele vem, recebe esse culto pelo Espírito Santo dele e se agrada tremendamente. É uma oferta a Deus que sobe como cheiro suave. Ai, de cantas. É tremendo. Nós não entendemos, os nossos olhos carnais, a nossa mente não alcança, mas é coisa maravilhosa. Ali na presença de Deus, diante do trono, de cantas, tem anjos. Não estou falando no passado, estou falando agora, nesse momento, o tempo todo, desde a criação do mundo, os anjos ficam ao redor do trono com toda a reverência, eles cobrem o rosto com as asas. Podem ler Isaías 6. Cobrem os pés com as asas e com as outras 2 asas eles voam. São anjos de 6 asas. E eles clamam uns para os outros. Santo, Santo, Santo. E o outro olha para o outro e fala, ele é santo! E é sem parar o tempo todo, dia e noite e dia, desde a fundação do mundo até agora, nesse minuto, de cá e de cá. Porque o Senhor Deus é santo, digno de honra, de glória, de majestade, de canto. Oh glória, que darei eu ao Senhor? Beberei o cálice da salvação. O que é isso? Andar na presença de Deus não é fácil. Às vezes a gente mata um leão por dia para conseguir servir a Deus. E ai, oh glória! Eu lembro no começo da minha conversão, porque eu estou na igreja, é tantos anos que a gente vai perdendo as coisas, mas eu calculo que deve ser uns 31 anos que eu estou na presença de Deus. Eu era bem jovem quando eu me converti, mas de tanto levar pancada desse mundo horrível, eu me sentia uma senhora idosa. Irmãos, aí todo dia quando eu me arrumava para ir na igreja, meu pai me caía de chute, para que eu não fosse serva de Deus. Não é para que eu não bebesse pinga, ou para que eu não fumasse um cigarro, ou para que eu não me prostituísse. Era simplesmente porque ele não queria que eu fosse serva de Deus. E isso foram anos de lágrimas amargas, de chegar na igreja com o braço todo roxo, toda machucada, chorando. A dor na alma era muito pior do que aquela dor que eu sentia no corpo. Muito pior, irmão. Oh, de canto. Mas eu tô aqui ainda, viu? Papaizinho pastor bonito, filhinho, vamos, não, hoje não, e sai lá com os amigos, né, filhinha, vamos lá ajudar o papai, louvar na igreja, não, vou sair com as minhas amigas, tem tudo para servir a Deus, para ter uma vida bonita diante de Deus, mas não, para eles não fazem diferença, de casa e cantas. Até há pouco tempo, irmãos, pouquíssimo tempo mesmo, de canta, eu ainda tinha uma dor na alma muito grande a respeito disso que eu estou contando para os irmãos. Não foi só o meu passado, foi anos e anos e anos de lágrimas para conseguir servir a Deus. Eu pensava muito nisso, tinha uma dor na alma. Mas o Senhor Deus me deu um entendimento sobre isso. E o entendimento que Ele me deu foi o seguinte: é o preço do chamado. E a da subdegrade. Porque todo aquele que tem um chamado, por mais que às vezes você se sinta pequenininho, o meu chamado é tão pequenininho, eu sou chamada para lavar o banheiro da casa do Senhor. Irmãos, isso é grande na presença de Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Por mais que você se sinta pequeno, ninguém, nada, incapaz, eu vou te falar uma notícia muito boa.
Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e as que não são, de ai de glória, glória, glória. Por mais que ninguém nesse mundo te ame, eu não sei a história da irmã, eu não sei. Por mais que ninguém nesse mundo te ame, ninguém. Fala aí, o Senhor Deus, Aleluia! Ele te ama, Ele te ama com um amor tão grande, mas tão grande que Ele deu o seu Filho único por amor a ti. E tem mais. O que o Senhor Deus falou comigo outro dia, que eu estava tão abatida, Deus falou comigo que por causa de um servo que agrada a Deus, Ele move céus e terra. E tem mais uma coisa, de ai de cantas. Se você quer chamar a atenção de Deus, dizer para Deus, olha eu aqui. De ai de cantas. Adora. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores de ai de cantas, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não faz ideia de como Deus se agrada do teu louvor. De ai de cantas. Oh, glória. Agora vamos ler sobre o segundo tipo de servo. Grande Deus. Nós vimos aqui o servo que não faz caso de Deus, né? Não faz caso da presença de Deus. A presença de Deus ficou 20 anos abandonado dentro da casa dele e foi o mesmo que nada. Talvez ele até murmurasse e falasse, o que está fazendo aqui juntando poeira, não é, irmãos? 20 anos e não aconteceu nada. Nem com ele, nem com o povo de Deus. Pior, o povo de Deus até se desviou de tanta falta que sentia dos cultos de Deus. Agora, o segundo tipo de servo de Deus que a igreja vai amar. E que nós temos que lutar para ser esse tipo de servo. Aleluia! 1 Crônicas 13. Primeiro Crônicas 13. Os versículos 13 e 14. 1 Crônicas 13, os versículos 13 e 14. Assim ficou a arca de Deus. Não, o 13. Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi. Por causa daquilo que eu falei, que o boi tropeçou, caiu, morreu gente, né? Ele não levou a arca. Ele guardou a arca na casa desse servo, na beira da estrada. Ele achou uma casinha na beira da estrada e guardou a arca do Senhor ali. 13. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses apenas, irmãos, 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. olha que coisa maravilhosa. Para pensar nos dois tipos de servo. Abinadab, quanto tempo? Quanto tempo? E o que aconteceu? Nada. E Obed-edom, quanto tempo que a arca ficou na casa dele? 3 meses somente. O que são 3 meses comparado com 20 anos? E o que aconteceu com esse servo? Olha, sabe o que quer dizer? Os nomes na Bíblia têm muito significado, né? No tempo, hoje em dia as pessoas não ligam mais para isso muito. Mas naquele tempo toda criança que nascia ele recebia um nome. E esse nome já era o destino dele. Era um nome cheio de significado. Eu creio que era até Deus que inspirava a pessoa a pôr esse nome no filho. Tipo assim, na hora que nascia já havia um profeta. Eu imagino, não está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Eu imagino, porque Obed-edom, o significado do nome dele quer dizer servo adorador. Olha que lindo, que maravilha.
maravilha, não é? E Obed-edom, com certeza, nas madrugadas, ele chegava na presença de Deus, se ajoelhava, ou botava a boca no pó, se humilhava e dizia: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para o Senhor vir repousar na minha casinha humilde? Oh, glória! E adorava, e honrava, e ofertava a Deus, e louvava de ai de cantos, se derramava na presença de Deus. E com certeza ensinava a família também a adorar, a se prostrar diante de Deus, de ai de cantos. Olha os tipos de servo, olha os tipos de igreja, um que não faz caso, o outro que honra de todo o coração, e ele é grandemente abençoado, porque quem vai até a presença de Deus, de ai de canta, não sai de mãos vazias, oh, glória, glória, glória. E então, depois de 3 meses, o rei Davi chegou lá com aquela carruagem de ouro, com aqueles cavalos de raça, todo enfeitado, igual a gente vê nos filmes, trotando, lindos. Aquele rei maravilhoso desceu com aquelas vestes reais, naquela casinha humilde de Obed-edom, e foi pegar a arca de volta para levar para o palácio. E ai de cantas. E o que aconteceu com Obed-edom? Ele não viveu mais sem essa presença diante da filha de Cai. Ele foi atrás, ele deve ter dito assim para o Senhor: eu não vivo mais sem essa presença, nem um dia da minha vida diante da filha de Cai. E ele foi atrás, ele foi para o palácio também. Ficou no palácio trabalhou como porteiro no palácio, como tesoureiro também, e foi melhorando. Depois ele foi ser levita na casa de Deus. Que coisa linda! O levita eram ministros do louvor, não é verdade? Os levitas eram ministros de louvor. Olha que honra! Que maravilha! E Deus abençoa grandemente a vida dele, porque a pessoa sair dali da beira da estrada, daquela casinha, né, e foi morar no palácio para ser levita, irmãos. Assim é na nossa vida. Quanta honra para nós sermos escolhidos, raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, sal da terra, luz do mundo. E ai de canta, escolhido para estar na presença de Deus, adorando de dia e de noite, da mesma maneira que aqueles anjos ficam na frente do trono. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Nós também podemos falar para os nossos irmãos, um falar para o outro. Se o irmão está fraquinho, está desanimado, olha para ele e fala: ele é santo, adora ele é santo, adora ele. E toda a terra está cheia da glória de Deus. E quanto mais glória a gente dá, mais glória desce. Assim como o Senhor Deus enviava a nuvem da glória dele no deserto para cuidar daquele povo, atravessando o deserto, tinha a nuvem que era a presença de Deus, a própria presença de Deus, o Shekinah de Deus, aquela nuvem protegendo o povo do sol. Não só protegendo do sol, mas guiando o povo, porque toda vez que a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e ia junto. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam acampamento e ficavam ali. E conforme a direção que a nuvem ia, eles iam juntos, seguindo. De dia, era uma nuvem, para cuidar deles, não deixar o sol escaldante do deserto ferir eles. E durante a noite, irmãos, olha que maravilha, durante a noite, essa mesma nuvem se transformava em nuvem de fogo, em coluna de fogo, para guiar o povo na escuridão, para aquecer o povo no frio do deserto. Olha o cuidado de Deus, olha a presença de Deus. Mas se
Se não fazemos caso como esse outro tipo de servo Abinadab, a nuvem se retira de nós. Deus. Quantos de nós aqui, tenho certeza, irmão, se eu mandar fazer uma fila aqui e perguntar de um por um, irmã, Deus cuidou de você? Com certeza você vai dizer que sim. Irmã, Deus te consolou? Com certeza você vai dizer que sim. Irmã, Deus te deu alguma providência quando você estava precisando? Com certeza. Deus já te curou, irmã. Deus já te livrou da morte. E o Senhor Deus cuida e continua cuidando. Agora, o mundo não tem a quem clamar, não tem esperança. Tanto é que quando acontece um problema, eles se jogam lá da passarela, lá da cidade onde eu morava, se jogam lá de cima, porque vão pedir socorro onde não tem socorro, né? Não consegue socorro porque Deus não habita em lugares assim, e se jogam e se matam. E ai, de cantos. Glória a Deus, aleluia. Mas às vezes acontece isso no meio do povo de Deus. Quando eu morava numa cidade longe, uma cidade grande que Deus nos trouxe para cá, em Brasília, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porquê. Teve uma onda muito grande de suicídio entre pastores e missionários, mas muito grande. Se jogavam de ponte e davam um tiro na cabeça, porque estavam em depressão. Irmãos, quando você vê o teu irmão com depressão, com algum tipo de coisa, não fica julgando, falando mal, tá no pecado, tá fazendo as coisas erradas, tá andando com o vizinho. Abraça. Não julga, porque você não sabe o teu dia de amanhã. É verdade. Vai lá, vê o que ele precisa. Não é porque é um líder e está aqui na frente que ele é melhor do que vocês, que ele é mais forte que vocês. Ele precisa de vocês, precisa de um abraço, precisa que, igual faziam com aquele servo, acho que era Moisés, seguravam a mão dele para cima e eles venciam a batalha. Precisa de vocês. O pastor precisa de ajuda, ele precisa de oração, precisa de um abraço, precisa de compreensão, porque ele também tem necessidades. Eu não estou falando só esse aqui. Qualquer pastor, qualquer missionário, eles também têm as dores deles, as pequenez, o momento de fraqueza, de dor. Ai, de cantos. Aleluia! Glória! E o Obed-Edom, ele sabia o que era avivamento. Não é verdade? Irmãos, se vocês ficarem conversando, não é maldade minha. Eu perco o foco porque a mensagem ela vem de Deus, ela não vem de mim. E eu não consigo falar mais nada. Vocês não querem continuar ouvindo a palavra de Deus? Então vamos ficar quietinhos, vamos ficar em espírito de oração, por favor. Obed-Edom, ele sabia o que era avivamento. Porque o avivamento não é eu chegar aqui, isso também é muito bom, eu amo fazer isso, e entra no mistério e sai pulando, eu amo, mas não é esse o avivamento. O avivamento é aqui dentro, coração de adorador, coração voltado para Deus, uma pessoa que quer, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, nós queremos ter a vida como uma oferta derramada diante do altar de Deus. Nós queremos vestir a camisa e seguir essa caminhada até o fim. Isso é avivamento. E adorar e abraçar o teu irmão e ajudar, dizer, não, você vai conseguir, irmão, levanta, vamos para a igreja, vai tomar um banho, vamos comigo. Isso é avivamento. Deixar a fofoca para lá, o julgamento para lá, o que não agrada a Deus para lá, as vaidades, o eu. Esse eu, irmãos, tem que ser massacrado todo dia. Senão, ele grita alto, esse eu. Esse eu grita alto, a gente tem que fazer por onde realmente de massacrar esse eu e dizer que não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Glória, glória, glória. Aleluia. Porque essa igreja de Abinadab,
Eu estou falando dois tipos de igreja, né? Dois tipos de servo. É uma igreja que não quer ter compromisso com Deus. Ela não quer botar a arca no ombro e sair carregando. Ela quer tudo fácil. Ela só quer bênção. Vai na oração, eu quero bênção. Vai na oração de manhã, na consagração, eu quero a bênção. Eu preciso de bênção. Irmãos, todo mundo precisa de bênção. Mas primeiro, se converta. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é uma coisa, outra coisa, um pouquinho de coisa, não é. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. De acordo com a necessidade que nós temos, o Senhor Deus há de acrescentar. Deus poderoso, papai. Glória. Oh, meu Deus, santo. Oh, aleluia, meu Deus. Irmãos, foi só até aqui que o Senhor Deus me deu a mensagem. Se eu passar disso, vai ser da minha cabeça. Realmente eu não gosto de passar o meu limite. Porque o que passa do que Deus manda, aí eu começo a contar a história da carochinha, não é a história de Deus. Porque a gente tem que ser obediente. Deus deu, a gente entrega. Se Deus não der, a gente fica caladinho. Porque Deus não agrada de o eu, sabe? Esse eu de querer fazer acontecer, Deus não agrada. Quantas vezes eu estou falando experiência minha, experiência própria minha e do meu filho. Porque ele também é servo de Deus desde que nasceu. Quantas vezes, irmãos, porque a gente, principalmente quando muda de cidade, é tão difícil, né? Acostumar, arrumar amigos, achar uma igreja, começar a fazer a obra de Deus, é tudo muito difícil. A gente mudou de cidade já 2 vezes. Pronto, fiquei querendo fazer a obra de Deus, procurando com a minha própria inteligência, querer fazer a obra de Deus, só levei na cara. Porque até para isso você tem que esperar a hora certa. Esperar a hora que Deus te chama, que Deus te põe, que Deus te exalta ou que Deus te abata. Eu não sei os planos de Deus para a vida de cada um. Mas tudo tem que ser de acordo com o plano de Deus, na hora de Deus. Tem que ser Deus purinho. Porque tudo que a gente tenta fazer por nós mesmos, a gente não dá certo. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço muito a oportunidade. Se quiserem saber o 2º capítulo da história, pede para o pastor me convidar. Oh, meu Deus, aleluia!